Oi, Paula. Então, me empolguei aqui, fui fazer o estudo que eu falei para você, que talvez fosse demorar, e cheguei numa uma conclusão. Assim, de antemão eu já digo que foi um estudo mais simplista. Eu considerei somente projeções lineares, não considerei uma análise multivariável, tá? Mas dá para a gente ter noção aí do potencial de algumas ações aí que a gente possa vir a movimentar, instigar no município, né? Então eu peguei aqui aquela tabela que eu tinha enviado no grupo da SIC ontem e comparei o município de Quedas com o município de Rio Negro, já que a diferença de população aqui é ínfima. Ainda se eu for considerar a população estimada para o ano de 2020, nós teríamos aí uma população praticamente igual, certo? Quais as principais diferenças entre esses dois municípios? O que a gente pode ver? Em termos de agropecuária, são muito parecidos. Na indústria, nós somos muito superiores em termos de produção, só que eles são muito mais produtivos ou melhor, tem uma produção maior no setor de comércio e serviços, né? E nós temos uma arrecadação de impostos muito inferior, sendo um PIB muito próximo, né, que a gente tem nos dois municípios. O que isso quer dizer, né, na minha visão? Se nós temos uma indústria muito mais forte e a nossa cidade, digamos assim, o nosso setor de comércio e serviços atendem o nosso município, digamos assim. Então, com a mesma população, nós poderíamos ter praticamente a mesma receita, né, com o mesmo PIB para o setor de comércio e serviços. Então, eu fiz aqui uma correção aí para nosso potencial, né, de PIB de comércio e serviços. Tá? E aí eu fiz o que? Eu calculei, né, sobre esse aumento do nosso setor de comércio e serviços, o que isso causaria na nossa economia, de certa forma. Uma outra consideração que eu fiz também foi sobre a questão dos impostos. Veja, a nossa arrecadação municipal de impostos é muito inferior, né? Então, conforme eu falei, isso pode acontecer pela questão da informalidade, né? Então, supondo que a gente consiga pegar toda essa informalidade, né, que também acontece em outros municípios, ou seja, se a gente for equivaler as informalidades, né, reduzir a informalidade da nosso setor de comércio e serviços, né, para igualar essa produção, esse PIB do setor, isso ia gerar um valor de aproximadamente 20 milhões a mais só em ISS para o município, e também isso geraria um adicional aí de 31, quase 32 milhões em IPTU, né? Isso faria com que o nosso PIB crescesse aí em torno de 50 milhões anuais, isso anuais, tá certo? E o nosso PIB per capita, assim, só a título de conhecimento, saltaria de 37.525 para 39.033, né? Então, esses são números, assim, principalmente a questão da correção ali por conta desse ISS adicionado, nós teríamos uma injeção aí só de imposto 20 milhões, mas a gente tem um potencial ainda de crescer em termos de comércio e serviços em torno aí de 130 milhões em um ano, tá? Então nós temos coisas para fazer para melhorar a nossa situação aí.